Olá, eu desejo a você boas-vindas neste canal. Eu estou gravando este vídeo já nas primeiras horas desta semana que se inicia dia 6 de setembro, onde teremos novos desafios, né, nesta semana. E, como costume, eu tenho gravado sempre às madrugadas às madrugadas desta quarentena. Eu tenho gravado alguns vídeos e reflexão sobre este oráculo, né, o qual eu adquiri recentemente, que é o Oráculo da Deusa, que é da M. Sofia Maravinsky e ilustrado por Hannah Juntó, né? E hoje, embaralhando as cartas, vendo qual a deusa que viria de reflexão para esta semana, veio, entre outras deusas, esta deusa a qual me marcou muito, que é a deusa Sedna, né? E aí eu fui entendendo de que nada na vida é por acaso, tudo na vida tem um porquê, né? E aqui, pensando na questão dos quatro elementos, eu fui porque é a deusa azul, né? A deusa Sedna, que vai nos fazer uma reflexão sobre tudo, sobre a questão do papel de vítima, o papel da vitimização. E ao ler, ao estudar, ao pesquisar um pouco sobre a mitologia desta deusa, eu li uma frase, é, em um site falando sobre o horóscopo, que me chamou muito a atenção a respeito do arquétipo de vítima que a Sedna vem nos trazer. Que a frase é a seguinte: esqueça os outros, você tem a você mesmo, né? Então nós vivemos uma sociedade na qual nós somos chamados a colocar no outro muitas vezes a culpa de determinadas coisas. E muitas vezes nós projetamos no outro a nossa felicidade, e muitas vezes nós colocamos no outro aquilo que nós pensamos que nós poderíamos muitas vezes resolver, né? E nós, nesse sentido de colocar a culpa, colocar o outro como culpado e a gente se colocar como vítima, muitas vezes nós nos eximimos do nosso papel de protagonistas na história. Numa sociedade de cultura judaico-cristã que predomina a questão da visão muito para fora, da visão muito de colocar no outro, de projetar-se no outro, de pensar que o outro vai trazer a nossa felicidade, nós deixamos de trazer a reflexão sobre nós mesmos. E esta deusa, que é uma deusa do Alasca, né, é uma deusa que vai trazer a questão do ser mais íntimo. É uma deusa que traz muito a força yin, de olhar para dentro de si. É uma deusa, através do seu mito, no que nos convida a olhar para o nosso profundo. Para começar, segundo a mitologia, trata-se de uma deusa muito bela. Era uma deusa muito bela, uma donzela, altamente cortejada pelos seus consortes, pelos seus pares, muito cortejada, e ela sempre desdenhava. Ela tinha o pai, o qual dava tudo a ela, e ela vivia no ambiente terra e ela não acreditava, ela desdenhava tudo isso. Ela estava num clima de insatisfação. Até que aparece um homem em forma de um pássaro, né? E este pássaro oferece a Sedna uma questão de viver algo muito além do que ela vivia, de viver uma plenitude muito grande. Em primeiro lugar, a gente deve pensar na abundância, que muitas vezes nós não olhamos para aquilo que temos. E Sedna, ela não olhava para o entorno, não olhava para aquelas pessoas que a assediavam, não olhava para aquelas pessoas que queriam se aproximar dela e não olhava também até mesmo para o carinho paterno que ela tinha dentro de casa. Ela não tinha, sobretudo, a questão da gratidão.
E aí ela aceita o convite desse ser alado e ela viaja nas asas desse pássaro. No entanto, quando ela chega e passa a viver no ninho desse pássaro, ela descobre que nada é o que tinha sido prometido para ela. Aí vem uma palavra muito forte para a gente refletir, que é a palavra do diferente. O pássaro provavelmente prometeu para ela aquilo que era melhor para si, para ele, mas só que ele vivia em um outro mundo. Ele vivia no mundo dos alados, enquanto ela vivia no mundo terrestre. Ele vivia no elemento ar, enquanto ela vivia no elemento terra. Então, para ele, o que ele prometeu era melhor para ele. E, no entanto, ela, de uma certa forma, ela acredita nessa gaivota e ela vai viver uma situação quase que ela se sente escravizada. Ela se sente escravizada pelo fato de ter que limpar o seu próprio ninho, de ter que caçar seus próprios peixes para poder se alimentar, ter que preparar a sua própria comida e não tinha ninguém para servi-la. Então ela não é mais servida. Então aquela situação torna uma situação hostil para ela. E aí, uma outra questão é o que a gente leva a pensar sobre o que é diferente. Muitas vezes, o que o outro tem a nos oferecer é o melhor para ele, mas muitas vezes não é o melhor para nós mesmos. E aí a gente precisa aprender a conviver com o diferente. Muitas vezes nos deixamos levar por uma ilusão, né? E vamos conduzidos por esta força da ilusão. E o que acontece com a deusa Sedna, essa deusa da mitologia grega, essa deusa do Alasca? Ela, inconformada com a situação, ela pede que o pai vá resgatá-la, vá buscá-la, né? E um dos grandes problemas aí, antes desse resgate do pai, a gente para pensar na expectativa. A expectativa que Sedna criou em relação a este pássaro alado e ela acabou colocando nele, projetando nele a responsabilidade da sua felicidade. Ela não pensou, e é muito sério quando eu coloco no outro a responsabilidade de eu ser feliz, porque a totalidade está em nós, a totalidade não está no outro. E aí é preciso a gente juntar os nossos pedacinhos nessa sociedade em que a gente vive para que nós possamos nos auto-reconstruir. Esse é o nosso grande desafio. Então a Sedna, ela projeta, gera uma expectativa em outra pessoa. Ela coloca a expectativa de felicidade na responsabilidade de uma outra pessoa e não assume para si a responsabilidade de ela mesma ser feliz. Então conta-se o mito que o pai foi resgatá-la e no momento do resgate ele só tinha um pequeno caiaque, tinham que enfrentar o alto mar. Então eles enfrentam o alto mar com o peso do corpo de Sedna, que já estava naquele caiaque. A situação de navegação é muito complexa e acontece algo muito sério. Por que esse é algo muito sério? Porque os pássaros, quando descobrem que Sedna fugiu, todos os pássaros passam a perseguir, né? E com esta perseguição, Sedna cai do caiaque. E à medida que ela cai, ela segura nas bordas do caiaque e o pai corta os seus dedos. Ela apoia o braço, o pai corta o seu braço. E Sedna vai se diluindo, vai se deteriorando, caindo no mar. Então, o que isso nos ensina, né? O desespero. Em primeiro lugar, o desespero do pai, o desespero pela sobrevivência. Aquele momento de desespero, de alto desespero em alto mar, para o pai era melhor tirar a filha, porque é a questão do instinto de sobrevivência. E aí, né, mesmo que ele vai mutilando a sua própria filha, tirando, aniquilando a sua própria filha. E aí o que acontece? Ela pensa que o fato que ele se doa a ela, ele tem a obrigação de servi-la. E aí leva a gente a refletir sobre algo muito forte, sobre a questão de que o ato de troca é um ato de doação. Então, muitas vezes,
é preciso nos desprender. Então, o que que acontece com Sedna? Ela vai se desprendendo, os pedaços dela vão se tornando em peixes, os pedaços maiores vão se tornando em baleias. Este é o mito, né? Com o pai que corta, esses pedaços dela vão se diluindo e ela vai nutrindo e dando vida ao mar. Então, o que que acontece? Ela amaldiçoa o pai. Ela amaldiçoa o pai, passa a viver no fundo do mar, só que o pai vai viver com ela. Ele também morre e ele também vai viver com ela. Então isso vem nos ensinar também sobre o perdão, porque o perdão muitas vezes ele é para nós, não para a pessoa perdoada. Porque o que que acontece com Sedna? Os fantasmas, aquilo a quem ela amaldiçoa, o pai a quem ela amaldiçoou, passa a ir morar com ela no fundo do mar. E muitas vezes aquelas pessoas a quem não perdoamos, aquela pessoa que muitas vezes foi o nosso algoz, ele não deixa, o fantasma dele não nos deixa. Então, o perdão é preciso para que nós possamos deixar ir, né? É preciso ressignificar, é preciso transmutar. Porque o que aconteceu com Sedna? Ela foi se transmutando e os pedaços delas foram se transformando em peixes, em baleias. Por isso, hoje é a rainha do mar. É a deusa do mar, é a deusa do azul, né? É a deusa que muitas vezes vem nos falar sobre o perdão, é a deusa que vem nos falar sobre o desprendimento, sobre a libertação. É preciso nos doar, é preciso nos desprendermos para que possamos encontrar a nossa totalidade. Os pedacinhos de nós estão espalhados por aí e é preciso a gente deixar os nossos pedaços, deixar os nossos pedaços para que nós possamos nos encontrarmos a nós mesmos. E aí eu volto de novo à frase inicial que me impactou. Esqueçamos os outros, nós temos a nós mesmos. Nós, a nós mesmos nos bastamos, não projetamos nos outros aquilo que é nosso. Não projetamos a nossa felicidade em uma ilusão e passamos a viver a nossa vida com a nossa própria plenitude, sem precisar projetar no outro a felicidade daquilo que somos. Eu sei que falar é fácil, vivenciar isso é difícil. Mas na energia da deusa Sedna, esta semana, que ela nos dê a força. Através desta vela azul aqui, que é a cor de Sedna, a cor que representa o oceano, que ela nos ensine a nos libertarmos do processo de vitimização, que paramos de nos vitimizar e que possamos esquecer os outros e lembrar que nós mesmos temos a totalidade que precisamos. Que Sedna, a deusa do mar, a deusa do Alasca, venha nos ensinar com seu mito a nos desprendermos, a nos ressignificarmos os pedacinhos de muitas vezes de nós que se desfazem, a nos ressignificar a nossa vida. Que esta deusa traga a nossa totalidade, a totalidade do nosso eu.